Bem-vindos novamente ao canal. Aqueles que nunca viram aí a face de quem é o Chequita, quem é o Marcel de Souza Moraes, está aí. E queria convidar vocês hoje a gente analisar novamente a questão da demonologia e da escatologia, a qual aqui nós temos, eu coloquei esse whiteboard aqui para a gente poder estar discutindo. Eu vou tentar ser sucinto nesse estudo agora, mais sucinto do que o anterior. Espero que eu consiga. E o que eu quero fazer? Deixar a boa parte das explicações para caso haja alguma interação e dúvidas em relação a essa interpretação, porque senão o vídeo fica muito longo e as pessoas acabam não assistindo, então eu acabo não instruindo elas a respeito do que eu estou tentando colocar aqui como o problema em si da escatologia cristã em comparação com o Antigo Testamento como um todo. Então, qual que é o problema em si que eu vejo e que nós podemos ver claramente na interpretação de Daniel capítulo 11, né? Se nós lermos lá Daniel capítulo 11, eu vou abrir aqui na minha Bíblia online para vocês compararem. Se nós abrirmos aqui em Daniel capítulo 11, nós vamos ter o seguinte, né? Vou pegar aqui Daniel 11 somente em português. Vou deixar uns links aí para vocês de alguns sites que vocês vão poder ver e de dois vídeos específicos que vão fazer duas interpretações praticamente iguais do texto, porém com conclusões diferentes, né? Então nós temos aqui versículo 1 até o 6 nos dá o contexto, sendo que no primeiro ano de Dário, rei dos Medos, ajudei-o e dei-lhe apoio. Agora, pois, entre aspas, né, vou lhe dar-lhe a conhecer a verdade. Outros 3 reis apareceram na Pérsia, está fazendo uma interpretação de uma visão. Outros 3 reis apareceram na Pérsia, e depois virá um 4º rei que será bem mais rico que todos os outros. Quando ele tiver conquistado o poder com sua riqueza, instigará todos contra o reino da Grécia. Ok, reino da Grécia, certo? Estamos falando de um reino que estaria relativamente próximo daquele sobre o qual ele está falando, depois do reino persa, o reino da Grécia. Que reino que é esse? Né? Alguns já sabem. Então, surgirá um rei guerreiro. Que rei guerreiro é esse? Que rei era esse que participava das batalhas durante as conquistas do seu reino, que nós conhecemos na história? Alexandre o Grande, que governará com um grande poder e fará o que quiser. Depois, agora, outras dicas de que é o Alexandre o Grande. Depois que ele surgir, o seu império se desfará e será repartido para os 4 ventos do céu. O reino de Alexandre o Grande foi dividido entre 4 generais. Será que é ele mesmo? Não passará para os seus descendentes. Ele teve descendentes, mas esses morreram, ou seja, não deixou para os seus descendentes o seu império. E o império não será poderoso como antes, né? Será desarraigado e dado a outros. E aí ele vai falar aqui, vai passar a falar sobre um reino do sul e um reino do norte, né? Enfim, por que eu estou lendo esse primeiro trecho aqui? Deixa eu fechar aqui e abrir nosso whiteboard. Porque esse contexto nos indica que a profecia está se referindo àquele período específico em que nós temos a divisão do reino de Alexandre o Grande, e ele vai passar a falar sobre norte e sul, claramente, dando inclusive detalhes, como detalhes de alianças de casamento se você tiver uma Bíblia de comentário, que seja um comentário histórico realmente, e não um comentário sobre a União Soviética, que não tem nada a ver com essa história aqui, você vai ver que ele vai dar detalhes, inclusive de nomes de pessoas, nomes de reis e nomes das pessoas que estavam envolvidas nos casamentos, nas tentativas de aliança entre os Ptolomeus, que é o que eu coloquei aqui no meu whiteboard aqui, ó. Você vai ver entre os Ptolomeus e os Seleucos. E os Ptolomeus, eles seriam os do sul, né? Que estariam no Egito.
Então eles dominariam, eles ficaram com a parte do reino de Alexandre Grande no sul, e os Seleucos ficaram com o norte que envolvia a região ali da Judéia. Certo? E os Seleucos nem sempre são chamados simplesmente de Seleucos, porque os Seleucos eles têm vários, eles têm às vezes outros nomes que são colocados na frente. Antíocos, primeiro, segundo, terceiro, quarto, né? Enquanto que os Ptolomeus geralmente são chamados diretamente de Ptolomeus e colocados primeiro, segundo, né? É mais uniforme, né? Mas enfim, isso aí é história conhecida, né? História que nós temos vários dados históricos, achados arqueológicos, nós temos coisas para demonstrar que isso é história que ocorreu. Até aí ótimo, né? Se nós acreditamos que Daniel ele está escrevendo num tempo que seria do reino de Dário, realmente que ele está falando, que seria muito anterior a esses eventos acontecendo, poxa vida, revelação sobrenatural, ele está falando sobre detalhes do que iria acontecer no reino de Alexandre o Grande. Tá ótimo. E aí o que mais que ele vai fazer? Ele vai dar mais detalhes sobre essas batalhas, momentos em que eles vão, em que o norte tenta dominar o sul, momentos em que o sul tenta dominar o norte. Então eu vou pular um pouco dessa lenga-lenga que ele vai estar descrevendo o que está acontecendo ali. O que dá detalhes muito específicos do que acontece, o que não é natural na literatura do Antigo Testamento. Se você já leu a Bíblia, o que poucas pessoas fazem, muitas pessoas carregam a Bíblia debaixo do braço, mas muitas delas não leem, né? Eu sei disso porque eu já fui um cristão e eu dava aulas para as pessoas da Bíblia e as pessoas não liam a Bíblia. Elas ouviam o que as pessoas falavam na frente do púlpito, ou seja, os líderes, muitos deles liam a Bíblia, alguns deles liam a Bíblia somente quando precisavam fazer uma aula ou fazer algo para as pessoas, mas as pessoas naturalmente não liam a Bíblia como uma prática de leitura constante, né? Não estudavam a Bíblia. Eles liam a Bíblia com o propósito de passar uma mensagem, de fazer alguma coisa. E não, eu vou estudar a Bíblia porque eu quero compreender melhor o que o texto da Bíblia fala. Enfim, então se você lê a Bíblia, isso vai ser uma exceção, né? Enfim, e aí o que acontece? No versículo 11, 29, inclusive, nós temos um detalhe aqui que ele dá, né? De quando os romanos, né? Ele cita em hebraico Kitim, né? Cyprus, que ele está se referindo, era uma palavra hebraica que já se verifica historicamente, que ela era usada tanto para se referir aos gregos, como também para se referir aos romanos. Então no 11, 29 e 30, ele fala inclusive sobre uma campanha do norte que vai até o sul, e que está querendo dominar o sul, e os romanos eles impedem essa campanha porque eles não querem que o reino do norte dos Seleucos se torne muito forte, né? Porque o sul é muito importante por conta da sua agricultura. Então, se eles dominassem ali, como por exemplo os romanos no futuro, bem distante desse, vão dominar o Egito, eles conseguem um surplus, né? Uma quantidade de produtos agrários tão grande que eles podem ter exércitos enormes, né? Enfim. E aí o que ele vai dizer? No versículo 31 do capítulo 11, ele vai falar sobre a abominação que ocorre no templo, que é realizada pelo Seleuco Antíocos IV, que se chamava de Antíocos Epífanes, né? Desculpa, Epífanes. E o que significa Epífanes? Deus manifesto. E o que era essa desolação do templo? Que acontece, essa desolação abominável?
existiam grupos que eram helenizados dentro da Judéia, e esses grupos eles apoiaram o Antíoco Epífanes em uma helenização, inclusive, do templo dos judeus, nos quais se colocou uma estátua de Zeus, né, no templo de Deus, né? Então, uma desolação, uma idolatria e algo extremamente contra os preceitos da Torá, do Pentateuco, dos 5 livros do Antigo Testamento. E isso aconteceu, isso é histórico, isso tem dados e sabemos dizer quando que aconteceu isso, né? Seria ali num período próximo de 167, né? 160, né? Se eu não me engano, antes de Cristo, antes da era comum, né? BCE. E nesse período aqui, aproximadamente. Enfim, ele vai descrevendo todas essas coisas que vão acontecendo e com detalhes mínimos, né? Como nós estamos vendo aqui, né? E ele fala, inclusive, sobre, para dar mais um detalhe desse, sobre seu Antíoco Epífanes, ele vai dizer que esse cara, ele se exaltava acima de Deus, né? Que esse rei se exaltava acima de Deus. Apesar disso não ser uma prova muito assim, contundente, porque muitos reis têm essa característica de se caracterizarem como Deus. Mas ele também fazia isso. Então é algo que também aponta para esse evento histórico. Só que aí o que acontece? E aí que vem o detalhe. A partir do versículo 40 para frente, nós temos uma dezena de erros que vão se acumulando nessa profecia de Daniel capítulo 11. No qual ele vai dizer que esse reino do norte, né, que seria do Antíoco Epífanes, que pode não necessariamente ser com ele, poderia ser com um descendente dele, né? Porque ele não especifica muitas vezes a mudança de reis ali. Ele vai dizer que ele vai invadir o sul, que ele vai tomar o Egito, no versículo 42, vai tomar a Líbia e vai tomar a Etiópia, no versículo 43. Veja bem, pode ser que isso tenha ocorrido e nós não saibamos? Sim, mas o que as evidências atuais indicam é que esse evento nunca aconteceu, né? Esse evento nunca aconteceu, eles não tomaram o Egito, não tomaram a Líbia, não tomaram a Etiópia. Inclusive, depois ele vai dizer que vão tomar até as partes do leste, né? Isso nunca ocorreu. E no versículo 45 ele diz que vai fazer um acampamento em Sião, né? No Monte Santo, né? Que seria próximo a Jerusalém, e que ele vai morrer e nesse período ele vai morrer entre o Mediterrâneo e Jerusalém, né? E quais são as evidências históricas de outras fontes que nós temos? Que Antíoco Epífanes morreu na Babilônia, ele não morreu naquela região ali. Ou seja, vários erros aí, né? Agora, por que eu tô... E aí, qual que é o problema com a escatologia? E aí em Daniel 12, que é logo continuando disso, que é uma separação bem artificial aqui, porque ele está continuando o mesmo assunto, ele vai dizer, então agora Deus vai intervir. Então vai descer os anjos dos céus, vai vir Miguel, o príncipe, e o príncipe está falando de como um principal, né? Um anjo com autoridade, e vai intervir e Deus vai realizar a sua obra, as pessoas vão ressuscitar ou seja, a visão apocalíptica de que a história vai terminar, né? Nós estamos vivendo em uma ordem mundial na qual os poderes do mal e as pessoas que são más dominam, mas Deus vai chegar um momento que vai intervir e essa ordem não irá existir mais. Que é basicamente o que acontece com a escatologia dos livros apocalípticos, né? Os livros apocalípticos e com a escatologia cristã, que é inspirada nesses livros apocalípticos, né? E muitos desses, inclusive, que não entram no cânon do Antigo Testamento. Poucos livros que são apocalípticos entram no cânon do Antigo Testamento, que seriam Joel, alguns trechos de Zacarias e boa parte do livro de Daniel. Porém, veja bem,
Muitos poderiam pensar, olha, essa interpretação está incorreta. E por que está incorreta? Não porque a pessoa não seja cristã, ou não seja um judeu, ou não seja alguém que aceite com toda a fé e todas as coisas sem evidência. Por quê? Veja bem, aqui no caso que nós estamos lendo a passagem no seu contexto, mesmo que você levar em conta que Daniel está escrevendo num tempo que seja anterior, no reino de Dário, sobre esses detalhes desses acontecimentos, você tem que responder como que ele falando sobre esses acontecimentos, quando ele chega nos acontecimentos aqui, do versículo 40 para frente, por que ele erra, né? Então, quando ele chega aqui, por que ele erra quando ele chega aqui? Né? Alguma pessoa estava escrevendo no lugar dele, existe uma fonte diferente. Bom, aí você teria que ver nos manuscritos, se existe uma diferença entre os manuscritos e que existe algum corte aí, existe uma interpolação, como nós temos a interpolação no Evangelho de Marcos, e aparentemente esse não é o caso. Então, como explicar então essa diferença entre estar explicando nos mínimos detalhes a história e chegando no momento a história começa a não funcionar? Então, a explicação mais simples para esse tipo de erro que acontece em textos apocalípticos e que outros textos apocalípticos também são descritos assim, que não fazem parte da Bíblia, é que basicamente ele foi escrito num período de 164 a.C., ou antes da Era Comum, né? E não que ele foi escrito no tempo de Dário, pelo menos não esse trecho aqui, né? Que seria a segunda parte, as segundas partes do livro de Daniel. Veja bem, essa conclusão não é tirada porque alguém não tem crença, não é porque não é crente, mas exatamente porque ele crê que a palavra de Deus como um todo, ela deveria sim acertar em tudo que ela diz. Agora, outra perspectiva que você pode ter aqui diferente, que seria de inerrância, de harmonização de tudo, a todo custo, a despeito das evidências e a despeito da explicação mais simples, é dizer, não, eventualmente nós vamos encontrar, né? Eventualmente vamos encontrar evidências que demonstram isso. Evidências que demonstram que esses detalhes do versículo 40 estão corretos, né? Assim como aconteceu em outras ocasiões, que disseram que tal reino existia e aí existia, agora nós vamos encontrar outros detalhes que vão demonstrar que essa profecia está correta. Ok, estamos aí na espera que você consiga encontrar essas evidências. Mas enquanto nós não encontramos essas evidências, a explicação mais simples é de que ele cometeu um erro. E se ele cometeu um erro, e veja bem, os livros apocalípticos e Daniel, ele já tem uma prática que já descredencia, né, os tipos de coisas que os livros apocalípticos fazem, já tem uma prática que descredencia a sua credibilidade, né? Por exemplo, no Daniel capítulo 9, nós temos uma profecia que ele está se referindo à profecia de Jeremias, no qual Jeremias fala sobre os 70 anos, né, que eles iam voltar, iam reconstruir o templo, né, e o povo de Israel seria restaurado, né? A sua glória, né, o reino davídico e tudo mais. Só que aí isso não acontece exatamente como eles esperavam. E aí o que em Daniel 9 ele vai dizer? Então, não é que a promessa não foi concluída, é que existia 70 anos de 70 semanas. E aí ele vai tentar explicar que não aconteceu exatamente porque a gente interpretou errado a profecia. Se você ler o livro de Jeremias, não tem nada de errado interpretado sobre a profecia. Ele está reinterpretando para poder dar um fôlego a mais e dizer, olha, não aconteceu, mas está quase para acontecer, né? Que é o que a escatologia sempre faz.
né, que é essa coisa de empurrar para frente e de dar noções de forças espirituais do mundo demoníaco e etc., para poder explicar o sofrimento humano, né, aos justos. Então, o que são os livros apocalípticos? Os livros apocalípticos, eles são basicamente uma resposta ao sofrimento. Ao sofrimento de quem? Ao sofrimento daqueles que se veem como justos, né? Então, eles se veem, nós estamos praticando a lei, nós estamos restaurando o templo, por que então essas coisas estão acontecendo conosco, né? Então, fica uma dúvida nesse relacionamento entre as promessas de Deus e a realidade, né? É daí que surgem os livros apocalípticos, porque eles não entendem por que as promessas que foram dadas não estão sendo cumpridas como eles esperam. E por que isso? Muitos cristãos conservadores hoje em dia, muitos cristãos conservadores atualmente, eles fazem ridicularizam, né, a teologia da prosperidade, que consiste basicamente em se ler o Antigo Testamento dentro do seu contexto, porém sem considerar que essas promessas não se referem à igreja como um todo, mas ao povo de Israel. Mas veja bem, o que a teologia da prosperidade entende corretamente é que os judeus, o povo de Israel, eles tinham promessas de prosperidade, que é desde que eles realizassem a obediência, que está na minha frente aqui, obediência, aqui. Desde que eles tivessem obediência, eles teriam recompensa. E que formas são descritas essas recompensas? Não é uma forma eterial que vai acontecer num reino do além, que depois que eles ressuscitarem. Não. Vocês vão vencer as pessoas em batalha, né? Ninguém vai conseguir vencer vocês. Vocês vão ter grande fartura de colheitas, né? Vocês não estarão sob o jugo de ninguém. E o que eles viam é que, olha, nós não estamos reinando em nada. Nós não temos fartura de nada. Nós não temos... nós estamos sendo dominados de um império atrás do outro. Desde que nós saímos da Babilônia, nós somos dominados pelo império da Grécia, depois nós somos dominados por... Então, é uma dominação atrás da outra. Inclusive, no tempo de Jesus também, dominação pelos romanos. Então, cadê as promessas se cumprindo? Porque eles se viam como, bom, nós estamos realizando obediência. Por que não estamos vencendo essas batalhas, né? Enfim. E para reinterpretar o porquê dessas coisas não acontecerem com eles, vem a literatura apocalíptica. Para dizer que, olha, a razão pela qual essas coisas não estão acontecendo como nós esperamos é porque existem, né? Existe uma batalha espiritual, uma guerra nas estrelas. Existe um mundo espiritual qual nós não vemos, em que a guerra está sendo travada e daqui a pouco a intervenção divina vai chegar. Vai ser logo. Tanto que Daniel capítulo 12, o que vai dizer? Que o reino iria chegar naquele tempo ali. Naquele tempo em que nós que somos conservadores acadêmicos vamos dizer que seria em 164 a.C., ele está dizendo ali, naquele momento, e outros que não são, vão dizer também que seria nesse mesmo período, mas que ele não está dizendo de uma forma literal, está dizendo de uma forma simbólica. Bom, vamos dizer assim, se você ler a cronologia e o contexto ali, você vai ver que quando ele morre, exatamente no momento em que ele morre, ocorre a intervenção divina. E que você vai entender que para todo escritor apocalíptico, as coisas que vão acontecer, os processos aí que vão acontecer divinos, eles são todos ali,
do seu lado, vai acontecer agora. O que você pode interpretar, ainda harmonizando e imaginando que isso não é um erro divino, né? É dizer duas coisas. Uma, que Daniel não é um profeta, não foi um profeta do Senhor quando ele disse isso. Por quê? Porque segundo Deuteronômio 18, quando você diz uma coisa que não acontece, você não é um profeta do Senhor. 2. O que você pode dizer? Você pode dizer que ele não poderia saber quando isso iria acontecer, e ele tá sendo presunçoso sobre dizer que nesse momento iria acontecer. Agora, dizer que ele não disse, ele não especificou a data do que isso iria acontecer, isso eu chamo de desonestidade intelectual. Que é isso que geralmente as pessoas fazem em alguns momentos com essa revelação progressiva. Eles vão dizer, não, mas veja bem, ele não sabia que iria exatamente ser nesse momento, né? Ele imaginou que deveria ser nesse momento. Porém, ele não entendia que isso era um sentido espiritual, que isso era um sentido metafísico, que isso não era um sentido literal, né? Não. A mensagem de Daniel capítulo 11 é: vocês não precisam pegarem armas, porque Deus vai intervir. E isso é exatamente o oposto do que acontece com Judas Macabeus. Que Judas Macabeus, o que ele faz? Que você vai ver nos livros de 1ª e 2ª Macabeus, que tem, por exemplo, nas Bíblias católicas. Ele toma armas em mãos e fala: Deus quer que nós façamos isso, Deus quer que nós vamos e tiremos essa desolação do templo e vençamos aqui a guerra na Judéia. Deus quer que nós tomemos nas armas. O que a mensagem de Daniel não é vocês têm que tomar em armas para vocês fazerem as coisas. A mensagem de Daniel é: esperem, tenham fé, continuem sem adorar outros ídolos e Deus vai intervir. Não. Deus não interveio. Deus não foi intervir. Eles que tiveram que tomar as armas e intervir. Agora, alguns podem talvez interpretar e dizer: olha, Judas Macabeus, ele só conseguiu fazer essas coisas porque Deus ajudou eles a fazer. Então Deus, na realidade, interviu. Certo. É uma possível interpretação. Concordo com você. Porém, temos que lembrar, ali no livro apocalíptico, nós estamos falando sobre o fim da história. Judas Macabeus, ele tomou as armas, tirou a desolação do templo, não houve nenhuma ressurreição dos mortos, não houve nenhuma invasão de seres celestiais, não houve nada disso. Por mais que você tente fazer o texto apocalíptico de Daniel simplesmente se referir às coisas de uma forma metafórica, há de se convir que você, como cristão, não vai considerar, ou quando Apocalipse fala sobre o fim do mundo, que isso é metafórico. Veja bem, você pode considerar que todas aquelas coisas, lua, estando em sangue, e as visões maravilhosas de anjos com milhões de olhos e penas e tudo mais, você fala, não, isso são metáforas e não tem como a gente descrever, porque não tem como a pessoa traduzir uma coisa tão maravilhosa e tão gloriosa como as visões divinas. Então ele faz uma tradução da forma como ele consegue ali, certo? Agora, veja bem, quando você chega no fim, quando você chega no momento do fim, vai ser tudo metafórico também? Quando você chega no fim em que Jesus, por exemplo, usa nas parábolas, falando, olha, vão ficar de um lado umas pessoas, do outro lado outras, né? Como fala em Joel, nós vamos até o local de julgamento, e aqueles que fizeram mal vão ser destruídos, e aqueles que fizeram bem vão ser recompensados. Quando chega nesse final, é tudo metafórico então também? Então, não tem como ter meio termo aqui. Existem metáforas usadas durante o sofrimento dos cristãos, etc., mas isso está se referindo a uma realidade espiritual que, de uma forma ou de outra, eles acreditam que existe. Ou seja, por mais que sejam metáforas, por mais que existam simbologismos, esses simbologismos eles estão sendo usados para se referir a coisas que, a priori, eles não compreendem exatamente como funcionam, mas que
os cristãos não podem negar a sua realidade espiritual de existir. E novamente, voltando à questão dos demônios, você vê claramente a influência da helenização e do paganismo nos apocalipses e escatologia por dar um valor muito grande a essas guerras espirituais entre anjos e demônios. Tendo o príncipe, no caso, aí Miguel, e do outro lado, que não aparece inclusive no livro de Daniel, isso é um detalhe interessante também, não aparece o príncipe dos demônios, que seria chamado de Satanás no Novo Testamento. Veja bem, lembrando, no Antigo Testamento, Satanás ele é um acusador que faz parte da corte divina, ele tem uma função. No Antigo Testamento, Deus usa espíritos imundos, Deus usa espíritos mentirosos, Deus usa todo tipo de espíritos, Deus usa a Babilônia, Deus usa todo tipo de coisa má com propósitos divinos de realizar tribulações, testes e qualquer coisa do tipo que você imaginar, como no caso de Jó. Porém, no Antigo Testamento, sempre se segue essa matemática, obediência, leva à recompensa. Isso não num tempo do porém, com exceção desses livros apocalípticos. Num tempo presente. Mas veja bem, Jó ele sofreu injustamente, e aí Deus não explica o que aconteceu, ele tem como mistério, ele aparece, fala sobre a criação do mundo, que ele não estava lá, e como é que é? Ele não recebeu a recompensa. Sim, recebeu. Se você ler o final do livro de Jó, ele recebeu, enquanto ele estava vivo, ele recebeu a recompensa por ter se mantido fiel. E é a mesma coisa que eles não conseguiam explicar que acontecia o fato de eles estarem fiéis e não receberem a recompensa. Ou seja, essa explicação é uma forma de se reinterpretar, de se harmonizar o fato de que a aliança não está sendo cumprida como havia sido descrita. Então, ou seja, é de fato uma falta de fé, na realidade, no texto do Antigo Testamento, a forma como os apocalipses eles interpretam a realidade, né? Por quê? Porque eles estão vendo que a realidade não é essas flores que são descritas no Antigo Testamento. Então, é uma falta de fé no texto, na realidade. Portanto, é por isso que eu digo que a forma como a escatologia cristã entende demonologia como um dualismo que vem dos pagãos, né? Essa ideia de que existem forças, né? Forças do bem e do mal lutando, isso não é uma ideia do Antigo Testamento. Isso é uma ideia dos pagãos e do helenismo. Isso veio de uma compreensão de que, veja bem, o mundo não está, as coisas não estão acontecendo como nós esperamos que aconteça, e então por isso o que está acontecendo é uma batalha espiritual invisível. E esse mundo que nós vivemos, ele é dominado por esse mal que eventualmente vai perder através da intervenção divina. Quando que não era isso que se dizia no Antigo Testamento, né? Mas falaremos mais sobre essa questão da revelação progressiva no próximo encontro. Te vejo lá.